Olá, meu nome é Eliana Pessoa, eu sou taróloga. Estou aqui com o programa Conversando com os Oráculos, que tem como objetivo trazer sempre uma deusa para nos auxiliar nos desafios da nossa vida e a resgatar quem somos de verdade, tá bom? E hoje a deusa que eu vou apresentar se chama Deusa Tara, tá? A deusa Tara, ela vem aqui nos auxiliar sobre o tema centralização. Não sei se é possível ver, é uma imagem mais clara, mas com certeza você acha essa imagem facilmente aí na internet, tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre a deusa Tara, mas antes eu vou trazer uma dica super importante para que você tome um banho aí na sua semana, tá? Para que te ajude em relação a esse tema, para que você se centre mais sim. Então a dica é para que você comece com um banho sempre de sal grosso, para pedindo essa limpeza, pedindo com firmeza, tá? Isso é muito importante, a limpeza das energias negativas, e você vai finalizar o seu banho com a verbena, tá bom? Que é uma flor. Você toma o banho da verbena e pede a força interior, pede a proteção aí para sua semana. Lembrando que os banhos são importantes serem tomados até as 21 horas, tá? Para que você mantenha aí essa energia, essa força dentro de você, tá? Então vamos falar sobre a nossa querida deusa Tara, tá? Deusa Tara, na verdade, ela surgiu na Índia, mas ela foi ser conhecida como uma divindade lá no Tibete, conhecida como a grande mãe da compaixão, o aspecto feminino de Buda, tá bom? Já mostro mais a imagem. A deusa Tara, na verdade, é aquela que ouve a todos os seres que estão sofrendo, que a chamam, né, quando estão em tempos tumultuados, caóticos, de tempestade. E ela vem para auxiliar todos esses seres, lhe oferecendo tudo o que eles necessitam, tá? Então ela vem trazer esse auxílio para trazer mais clareza, para trazer a percepção do silêncio, da tranquilidade e a reconexão com a força interior, tá? Então esse é o objetivo da deusa Tara. Entrando aqui dentro dessa cultura do budismo, onde a deusa é muito conhecida, a gente percebe que ela está sobre uma flor de lótus, que inclusive uma das lendas sobre essa deusa é que ela nasceu de dentro de uma flor de lótus. E a flor de lótus, para quem não sabe, é o símbolo do sagrado feminino, tá? E aí, nas mãos, né, ela faz pequenos gestos que são chamados de mudras, são gestos simbólicos sagrados, tá? Com a mão direita, a mão baixa, ela faz um gesto, né, do indicador com o polegar, que é o gesto mudra, que chama dar e oferecer, que indica a sua habilidade, né, de oferecer a todos os seres o que eles necessitam, tá bom? Enquanto a mão esquerda, que é o mudra, oferecer refúgio, que é esse gesto aqui do dedo do meio com o polegar, na altura do coração, tá? Esse gesto simbólico, que é chamado de mudra, ele, na verdade, a palavra refúgio no budismo significa proteção. Então, é um gesto que vem oferecer, além de ela atender a necessidade, né, das pessoas que estão em sofrimento e que buscam a sua ajuda, né, que buscam a sua compaixão, ela também oferece a proteção, tá bom? Então a deusa Tara vem dizer que é o momento da gente se centrar, tá? Principalmente nós mulheres, né? E para se fazer isso, é preciso se interiorizar, é preciso saber se ouvir. E como é que você faz isso? É voltando para dentro, é conseguindo se concentrar em si mesmo através da sua percepção, que são os 5 sentidos que a gente tem e que a gente às vezes nem usa, que a gente passa batido, a gente nem consegue perceber. A gente vai atropelando, né, as sensações do nosso corpo, que é uma forma do corpo estar falando com a gente, de nos alertar, de nos chamar,
de pedir para nos acalmar, de pedir para a gente fazer algo. O nosso corpo está o tempo todo falando com a gente, nos alertando através dessa percepção, que é muito desse lugar sensorial também, desse saber olhar para a situação como se você estivesse fora do seu corpo, né? Se olhando de outro ângulo, né? Então essa percepção maior e a gente aprender a fazer esse movimento, né? Esse olhar para dentro com esse tipo de percepção é a forma que nós mulheres conseguimos nos centrar. Então, na verdade, o que a deusa Tara está nos dizendo é que a gente precisa aprender a ouvir a nossa própria voz. Pode parecer estranho para você isso, né? Mas para você se dar conta aí no seu dia a dia, se você consegue perceber e se dar conta, na verdade, das coisas que você está falando. Será que você consegue perceber, se ouvir coisas que você está falando, que nem agora? Será que eu estou dando conta de tudo que eu estou falando? Será que eu estou prestando atenção em cada palavra que eu digo? Ou simplesmente eu vou falando por falar, vou entrando em palavras viciantes, em posturas, né, comportamentais, na verdade, também viciantes, que um dia provavelmente me serviram, foram úteis para mim, mas que agora pode ser que já nem te servem mais, que nem são mais úteis para você, mas você ainda está ali se agarrando em palavras, em crenças, em valores, em comportamentos que se tornaram um peso para você. E tudo isso, na verdade, tem a ver com saber se escutar, ouvir a própria voz. Porque quando a gente fala da própria voz, não é só isso que está ressoando aí do outro lado para você, né? Mas é tudo que está por detrás disso. Porque a minha voz, ela não carrega só a informação sobre a deusa, a informação verdadeira, que eu quero que você se conecte, mas ela carrega também a energia, algo que está por detrás dessa informação, né? Que é essa conexão, que é algo que pode tocar aí dentro do seu corpo e que fazer fluir, fazer com que você ouça o seu corpo chamando, o seu corpo vibrando. Isso também é ouvir a própria voz, né? Mas a gente começa a partir dessa percepção sensorial, que é começar a perceber sim o som, o ruído e as palavras que você solta, as palavras que você emite através da sua boca. Então é importante que você exercite sim, né? Comece exercitando a partir daí, né? Se ouvir, começar a perceber como é que você fala, que palavras que você acaba usando, se você é uma pessoa que acaba se atacando para se defender. Então, que tipo de postura que você acaba tendo diante da vida no dia a dia, que tipo de vícios que você já está acostumado aí, né, a viver e que na verdade podem estar sendo um enorme peso para você e principalmente fazendo com que você se distancie cada vez mais de você e não saiba se ouvir. Porque se alguém que não consegue se ouvir nem no dia a dia, nem diante da rotina, nem diante da calmaria da vida, né? Daquele ciclo mais calmo, mais ponderado da vida que todos nós também vivemos, como é que você vai conseguir se ouvir quando você for para o ciclo da agitação, da tempestade, do caos que também todos nós passamos? Porque lembra, a vida é cíclica, o movimento da nossa vida é cíclico, não dá para você viver só o mar calmo, né? O mar às vezes precisa agitar, o mar também ele cresce, né? A gente precisa, dentro de nós as emoções também fluem, elas se agitam, elas afloram. As nossas emoções elas precisam sair, né? Elas precisam fluir, né? Então como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente vai ter essa percepção sobre nós mesmas se a gente não pratica isso nem nos momentos que a gente está bem, né? Já parou para pensar
que a gente se deixa atropelar pela rotina, a gente se deixa se atropelar pela própria racionalidade que temos e que somos e que fomos ensinadas a sermos assim. Então a gente vai entrando nesse redemoinho chamado racionalidade, né? Chamado seguir o fluxo, só que para um caminho totalmente contrário à sua essência, à sua natureza. E aí, quando você vai para o caos, quando você está vivendo um momento que é mais desafiador para você, você quer buscar o centro. Mas como é que você vai fazer isso se você não faz e não pratica isso quando você está bem? Entende? Então, na verdade, a deusa Tara, ela vem nos sacudir e nos chamar a atenção para que a gente comece primeiramente a exercitar isso dentro de um ciclo de calmaria, porque dentro de nós existe essa força, né? Existe uma força que é sim capaz de nos acalmar, de nos tranquilizar, que é chamada de silêncio, que é quando você consegue olhar, voltar para dentro de você e se ouvir, inclusive ouvir esse silêncio, né? Aí muitos de vocês aí provavelmente agora vai dizer, mas eu não consigo ficar em silêncio, a minha mente não para, tá? Mas por que dentro, sabendo que a sua mente não para, que ela já tem esse movimento, por que você quer que ela pare naquele exato momento? Por que você quer, só porque você está se propondo, né, a se interiorizar, a buscar uma força dentro de você, você acreditar que só porque você está fazendo esse movimento que é sábio, né, que é de força, ela vai ter que parar de uma hora para outra? Não, deixa ela falar. Mas enquanto ela vai falando, você vai se conectando e percebendo outras sensações do seu corpo, outros sentimentos e outras emoções fluindo dentro de você. Então, na verdade, o objetivo é que o se centrar é a gente mudando o foco, né? É a gente parar de dar atenção para aquilo que nos faz mal, para aquilo que nos é viciante, para aquilo que a gente já acostumou, entende? A deusa Tara, na verdade, veio dizer que o centro, ele vem desse desconforto. Se centrar precisa partir de um desconforto, precisa partir desse lugar que você consegue, mesmo dentro de uma tempestade, dentro de um caos, saber se ouvir, saber buscar a fé que existe dentro de você, né? Saber acreditar em você, porque fé nada mais é do que acreditar em você, né? E como é que se busca a fé? Quando a gente se renova dentro das nossas emoções, mesmo que dentro de nós esteja um barulho. Mas o silêncio, a tranquilidade, ela surge quando você consegue perceber que existem vários barulhos, que você já sabe que esses barulhos são seus e você não está querendo evitá-los, você não está querendo colocar eles para correr, né, ou fugir deles, entende? O centrar em si mesmo é reconhecer tudo que existe dentro de você. Não dá para você querer ser Buda, achar que você vai subir numa montanha, ficar na posição lá de lótus, né? E conseguir entrar num estado extremamente meditativo, onde você só vai ouvir a sua própria respiração. Isso não existe para o tipo de mundo, de universo que vivemos, sabe? Não dá pra gente achar que a gente vai conseguir exercitar isso dentro de uma metrópole ou dentro de você mesmo, onde você aprendeu a ouvir barulho até agora. E querer que no mínimo esforço você consiga fazer isso. Não. É justamente quando você reconhece todo esse barulho que a sua mente provoca em você, que quando você reconhece que você está dentro de uma tempestade, dentro de um caos, que você realmente consegue achar a tranquilidade que você tanto precisa. E a gente sempre está indo na contramão, a gente sempre acha que viver uma tempestade é preciso
ir junto com a tempestade, sabe? Enquanto a tempestade está passando, você tem que caminhar junto com ela. Não, a tempestade vem, você fica e ela vai. Por que que a gente fica achando que quando a gente está no caos, no redemoinho, a gente tem que ir embora com ele? Não, é ele que tem que ir embora de nós. Entende? Como é que ele vai embora de nós? Quando a gente reconhece que estamos passando por ele. Mas o próprio nome diz passagem, né? É a passagem no sentido de que não tem como você racionalizar, você só tem a certeza de que você vai sair dessa tempestade, que você vai sair desse caos, né? Você não precisa ficar nele, mas ao confiar, ter a fé e a certeza que essa tempestade vai passar, só esse movimento já faz com que você saia dessa tempestade mais forte, né? É por isso que eu quis trazer a carta da estrela do tarô, que é um arcano maior do tarô. Porque, na verdade, a deusa Tara, o nome Tara significa estrela. E eu achei muito significativo trazer a estrela do tarô, porque ela explica muito bem a deusa Tara. E explica principalmente no sentido desse movimento interno que precisamos fazer, né? Que a estrela, na verdade, vem representando o nu, no sentido de que a gente não precisa de couraças, a gente não precisa de uma armadura, né? De uma proteção no sentido do mundo lá fora, né? Para a gente ser nós mesmas, entende? Então é nesse sentido nu para você se despir de tudo aquilo que você não é útil para você, né? De tudo aquilo que fez você, na verdade, não ser você mesmo até hoje, né? Então o nu vem representando a sua essência, a sua natureza, o contato com a natureza, que é resgatar quem você é de verdade, né? E aqui, olha lá, a água, a fluidez, né? O jarro sobre as mãos, né? As águas caindo, né, sobre o chão. A fluidez é a representação da fluidez dos nossos sentimentos. Então, os nossos sentimentos, eles precisam existir como eles são, né? Então, se a gente está na tempestade, a gente precisa deixar o nosso sentimento existir como tempestade. Então, é aceitar que lá dentro de nós existe um turbilhão, é aceitar e compreender que existe talvez uma emoção à flor da pele, algo que está em ebulição e que precisa vir à tona, que precisa sair de você e deixar e permitir que saia isso de você através do choro, da lágrima, que é a água, que é a forma de extravasar a emoção, né? Como o banho, como o tomar banho, que eu já indiquei no começo aqui do vídeo, é uma forma de você ajudar nessa fluência dos sentimentos, das emoções, entende também? Então, é muito simbólico trazer a estrela nesse sentido de mostrar que a deusa Tara vem dizer que não adianta você achar que você está na tempestade, você vai ter que sair dela só porque você quer sair dela, entende? Você pode sair dela sim, você deve sair dela e você tem essa força dentro de você para poder sair das tempestades que você se coloca ou que os outros te colocam, entende? Mas desde que você compreenda que não tem como você sair disso se você não aceitar e viver isso antes. Então você precisa viver a intensidade dessa tempestade, dessa dor, dessa emoção, né? Dessa ferida que você pode estar sentindo. Você tem que entrar em contato com isso. Você tem que deixar isso fluir dentro de você, até para que você reconheça, nossa, eu estou sofrendo, eu não estou bem, né? Eu tô me sentindo vulnerável, eu tô me sentindo fraca, eu tô me sentindo, sei lá, sozinha, né? E aí sim, a partir do momento que você reconhece que tá desafiador para você, que tá
né, é mais forte, intenso, tudo isso dentro de você, aí sim você é capaz de buscar essa força, de renovar essa fé para que você saia dessa tempestade. Por isso que eu falei que a tempestade não precisa te levar, você não precisa seguir junto com ela, entende? Ela vem e passa por você, você fica e ela vai. Para ela ir, você precisa reconhecer isso primeiro dentro de você. E como é que se reconhece? Assumindo que é desafiador, reconhecendo dentro de você, tá difícil pra caramba, né? Nossa, como isso dói. Nossa, como hoje eu tô me sentindo fora do centro, fora do eixo. É essa verdade que a gente traz à tona e reconhece para nós mesmos que vai nos fortalecendo e que vai nos permitindo nos tirar dessa tempestade e mais e mais. Então, na verdade, a deusa Tara nos convida a sentir as emoções e deixar os sentimentos fluírem dentro de nós. Como é que você vai fazer isso? Se interiorizando, se percebendo, usando seus 5 sentidos, se perguntando, né? Além de você assumir esses sentimentos, você sentir o seu corpo. Como é que você recebe essas informações? Como é que você percebe essas informações no seu corpo? Cada vez que você fala algo assim, como é que essas informações vão sendo digeridas pelo seu corpo? Então, o que seu corpo reage? Como é que seu corpo sente tudo isso? Ele fica mais agitado? Você sente calor? Você sente angústia, tristeza, medo? Perceba o que cada palavra sua, o que cada assumir, né, esse reconhecer o quanto é desafiador para você viver o caos, viver uma tempestade. Perceba como é que seu corpo vai reagindo a cada vez que você vai afirmando e reconhecendo tudo isso dentro de você. E vá percebendo como esses sentimentos, essas sensações que vêm dos 5 sentidos vão conversando com você. Então, se elas vão diminuindo de intensidade, né? Se elas vão se transformando em algo diferente, se elas vão trazendo para você depois essa calmaria, esse estado de paz, de tranquilidade, porque você começou a se ouvir, porque nada mais é do que você conseguir exercitar sua capacidade de se ouvir, entende? Que foi o que a gente começou a trazer lá no início do vídeo. E é justamente nesse momento que você começa a aprender a se ouvir dessa forma, né, do seu corpo, de ouvir cada palavra e de perceber como essas palavras ressoam dentro do seu corpo através dessa percepção aí dos 5 sentidos, que você vai encontrando esse lugar sagrado e vai se reconectando com o seu lugar sagrado no mundo, da mulher que você é, da natureza que você é. É isso que a deusa Tara vem nos provocar, é isso que ela está pedindo e nos chamando a resgatar, né? Porque você, toda mulher é sagrada, toda mulher tem o seu lugar sagrado. Só que para você se reconectar, você tem que aprender a se ouvir, para que quando você estiver lá na tempestade, já praticando esse se ouvir, essa escuta que é verdadeira, você conseguir se escutar mesmo diante do caos, mesmo diante da tempestade, para que você busque aquela fé, para que você tenha a certeza que quando a tempestade passar, você vai sair dela muito mais forte, tá? Muito mais forte, muito mais preparada para poder dançar, né, no que a vida lhe oferece, entende? E aí você dança com essa fluência e tudo que a vida vier lhe apresentar já não passa a ser tão assustador, né? Não te provoca já mais tanto medo, né? Porque você já consegue, né, se escutar, você já consegue ir lá para dentro de você, se interiorizar e se centrar mesmo quando você sabe que está sendo difícil para você.
É isso que a deusa Tara vem nos ensinar, porque ela diz que toda mulher carrega dentro de si essa capacidade, né? O que acontece é que a gente foi aprendendo a se desconectar desse potencial, que é essa nossa força sagrada, né? Mesmo diante do caos da tempestade, você ser capaz de se ouvir. E aí sim, quando você é capaz de se ouvir, você consegue ter a força, se nutrir de forças, inclusive chamar forças, inclusive divindades, forças da espiritualidade, para te elevar, para te ajudar a sair desse caos. Olha só que bonito, né? Por quê? Porque você já está conectada, porque você já está vivenciando um novo olhar sobre si mesma, né? Porque você já consegue se ouvir com outros ouvidos e se ver com outros olhos, entende? Então é desse lugar que você busca a força e que você consegue pedir ajuda para si mesma. Olha só, é essa capacidade de pedir ajuda para si mesma que faz com que você se eleve e que faz com que você traga essa força interior para te renovar, né? Para fazer com que você saia assim daquele caos, daquela tempestade com muito mais força. Então, se antes você ficava uma semana dentro de um, sei lá, redemoinho, hoje você fica um dia, você fica um momento, porque você consegue você já tem as ferramentas para se ouvir, você já tem a habilidade para poder lidar, né, com tudo isso que você está sentindo dentro de você. E você sabe que isso é inevitável, que isso é até mesmo inexplicável. Mas você sabe também, inclusive você tem a certeza que você sai desse momento caótico muito mais forte do que você entrou. E é isso que te prepara para a vida, é isso que te torna mulher sagrada, é isso que faz com que você caminhe e siga adiante sempre, 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 e com aquela vontade e aquela coragem de eu quero mais, né? Porque você não quer viver mais a mesmice, você não quer mais viver essa rotina, você não quer mais viver, sabe, essa coisa que sempre te leva para o mesmo estado emocional, né? Para aquela coisa que já é previsível, porque isso não faz parte de você, mulher. Não faz parte o previsível. O que faz parte desse sagrado feminino é esse imprevisível, é essas emoções que chegam intensas ou não, mas de uma forma imprevisível, né? E que desse lugar do imprevisível você se conecta com a sua força, você sabe escutar, você permite decifrar a informação. Você começa a fazer a leitura sobre si mesmo através do seu corpo, dos 5 sentidos, dessa percepção maior, porque é isso que te concentra, é isso que vai te levando lá para dentro, para aquele lugar de uma tranquilidade que ela só vem depois que você passa pela turbulência. E não só passa, mas aceita a turbulência do jeito que ela vem. Entende? Que a força tá aí, a força vem do caos, a força vem do desconhecido, né? E não do que é previsível, do que é conhecido por todos nós. Não, não. É justamente quando você tem a coragem de se permitir a sentir tudo aquilo que você tá com medo de perder o controle, que você encontra o controle das emoções, que você se centra, né, que você acha o seu centro para inclusive saber pedir ajuda para si mesmo e para as forças que estão ao seu lado, né, as forças espirituais, para te tirar desse lugar, para te tirar desse momento caótico, desse lugar que para você às vezes beira um insuportável, né, que beira um lugar insustentável, que te machuca, que você já sabe que não te faz bem, e pelo seu querer, né, o seu querer
que basta no sentido de eu não quero mais ficar nesse lugar, porque eu já reconheço e sei que ficar nesse lugar me faz mal, já é suficiente para que você saia dele. Olha só que bonito. E isso está dentro de nós, isso está dentro de você, mulher. Tá? Então vai aprender a olhar para esse seu lado, vai aprender a se ouvir, começa a ouvir cada palavra sua, cada palavra que sai da sua boca, começa a prestar atenção no seu jeito de falar, nas palavras que você mais usa, começa a prestar atenção como o seu corpo reage às palavras que você diz e como é que as palavras dos outros ressoam em você, como cada informação que você ouve ressoa em você. Ali está a chave para você se redescobrir, ali está a chave do caminho para você se interiorizar, para você buscar essa força interior, para quando você sair de dentro, né, e vir para fora, você está forte, forte e preparada para qualquer coisa que venha, para qualquer necessidade da vida, né, para qualquer situação que a vida lhe apresentar. Tá bom? Espero que a deusa Tara tenha feito sentido para você, tenha te tocado aí, que você tenha já de alguma forma se percebido o seu corpo reagindo a tudo isso, a essa informação, porque é daí que você vai se centrando, é daí que você vai se ouvindo, né? E vai se reconhecendo como mulher sagrada. Tá bom? Então a gente se vê no próximo programa. Beijo!